Oi, Adriana, tudo bem? Bom, Obrigada por estar aqui na nossa casa virtual. eu que agradeço. Uma pequena homenagem a Marília Mendonça, mais que merecido. Era fã, fui no concerto em Zurique, então quis abrir a live hoje, essa pequena homenagem para ela. Bem-vinda, Obrigada. obrigada por estar aqui. Eu, em nome do time Desafios da Imigrante, agradecemos você. Eu sempre gosto de ressaltar nas nossas lives que todo profissional que vem aqui pega um momento do seu tempo para estar na live, mas também antes da live tem todo um contato com vocês e vocês são sempre super legais com a gente, assim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Adriana, você é jurista, né? Tradutora, Sim. mora na Suíça, cantão de Friburgo, Fribourg. E quanto tempo na Suíça, Adriana? 18 anos. Ah, eu também, então, Olha, ao mesmo tempo aqui. Eu quero te dizer que seu trabalho é muito bonito, muito obrigada por atender a nossa comunidade brasileira. Eu te sigo, você foi muito bem recomendada, inclusive, obrigada. e agradeci assim, o que você faz pela nossa comunidade aqui. Parabéns. Se eu puder ajudar, estou às ordens. Não só no seu trabalho como jurista, também no seu trabalho no Tupiniquins, eu acompanho e parabéns, assim, são pessoas como você que fazem diferença aqui na nossa comunidade. Agradeço. Adriana, eu gostaria de começar assim, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, porque como nós somos um Instagram de imigrantes, nós não sabemos o fuso horário, quem está assistindo onde está, então eu agradeço quem está na live com a gente, a você. Gostaria que você falasse um pouquinho assim do seu trabalho. Eu também agradeço. Olá a todos aqueles que estão vendo a nossa live e depois que verão, porque ela vai ficar gravada, Exato. já me perguntaram da possibilidade de ver, né, vê-la gravada. E o meu trabalho como jurista, ele é voltado basicamente na totalidade a- ao direito da migração, a Uhum, servir aos migrantes que estão aqui na Suíça. uhum, Também aos brasileiros que desejam vir para a Suíça. E uhum, alguns que partem daqui também. uhum. Então, nesse direito da migração, isso envolve várias questões que nós vamos, no decorrer da live, tratar. Uhum. Também faço, como é que a gente diz, conselhos, né? Em francês se diz conselhos jurídicos em relação ao casamento. Isso. Na verdade, em relação ao divórcio. Uhum. Um trabalho muito importante, com certeza. É, eu gostaria, assim, a gente tem alguns temas a tratar, mas eu gostaria de que você começasse assim a dizer um pouco assim do seu trabalho, o que você vê, o que você convive, é, Sim. em geral, o que você vê assim o imigrante, assim, nós sabemos que, assim, ao menos na minha opinião pessoal, eu vejo mais mulheres migrando. Não sei se eu estou enganada. É, As pessoas, mas as pessoas que vêm a mim, quase na sua unanimidade, são mulheres. uhum, Mulheres brasileiras. uhum. E Homens são algo 1%. é essa visão que eu tenho também da imigração, pelo menos aqui na Suíça e um pouco na Europa, do que eu conheço, eu vejo que são mais mulheres que imigram. E eu coloquei algumas perguntas, assim, coloquei uma enquete se as pessoas tinham perguntas para você sobre casamento e profissão. E a primeira pergunta que me colocaram foi assim: sobre o contrato de casamento, qual a melhor opção? Ah, seria o regime de bens. Isso.
Bom, na Suíça existem três regimes de bens. Uhum, Então, são três que existem no Brasil também. É o uhum, da comunhão total, o da separação total e da comunhão aos aquestos, ou seja, aquilo que se vem depois do casamento. É um regime novo, no Brasil, novo, ou seja, que foi instalado em 2002. uhum, Então, é relativamente novo. O regime legal é esse, da comunhão dos aquestos, né? Os outros dois têm que fazer um contrato antinupcial, aquilo que a gente chama contrato antinupcial no notário, e são iguais ao Brasil. uhum, Nesse outro, na comunhão dos aquestos, ou seja, daquilo que vem depois, esse regime é um misto entre uma comunhão parcial e uma separação total. Então, uhum, existe aquilo que é um pouco complicado de se dizer, mas, assim, resumindo, se for adotar esse tipo de regime de bens, eu sugiro que, se depois do casamento houver a compra de um bem imóvel, que uhum, seja colocado no nome dos dois esposos, da uhum. mulher e do homem, para que num futuro, se haver o divórcio, a mulher esteja mais garantida em que ela vai receber 50% desse bem. Hum. Tem umas perguntas Em recorrentes. resumo, é isso, porque se eu ficar explicando muito juridicamente, isso não. Não, eu entendi. Tem convivências que eu já tive com conhecidas e também perguntas. é, Inclusive foi falado isso na última live, que tem um costume aqui que quando nós nos casamos com as pessoas nativas daqui, Uhum. eles têm um costume de fazer a gente assinar um documento, que a gente abra mão daquilo que foi comprado. Eu tenho sempre uma dúvida se isso está na lei, se isso é legal, ou se é uma escolha sua assinar ou não. Assim, ó. A lei, ela prevê que, inclusive, se mude de regime de bens, e, inclusive, se você escolhe um regime de bens, você ainda faça um pouco diferente, Uhum, desde que a pessoa assine. Então, tem que cuidar na assinatura desse documento. Porque uhum, nesse regime de bens, nos aquestos, por exemplo, se você compra um bem, uhum, uma casa, depois do casamento, uhum, a gente pode imaginar que, opa, é depois do casamento, né? Metade da mulher, metade do homem, afinal é após o casamento. Mas se depois houver um divórcio e o homem chegar e dizer assim, ó, aquele bem, se estiver só no nome dele, ele pode dizer, não, esse bem foi comprado com aquilo que eu já tinha antes de vir para o casamento. Foi uhum, comprado com uma renda do imóvel que eu tenho. Foi comprado com a mulher não vão dividir aquele bem com uhum. ela, 50%. Inclusive, a assinatura desse documento, sim, ela pode, sim, esse bem aí que foi comprado, móvel ou imóvel, pode ser considerado só dele. E depois de ter um divórcio, vai só para ele. Então, tem É. que cuidar essas coisas, tem que cuidar essas coisas antes de assinar. Eu vejo um pouco assim, eu não sei, eu vou te falar um pouco do que eu vejo, você também pode falar, obviamente, da sua experiência, que deve ser muito maior que a minha. Mas uma coisa que eu percebo é que muitas mulheres, depois que se separam, elas ficam sem nada. Mas assim, muitas assim, porque se dedicaram a primeiro se integrar e depois aos filhos e tudo isso. E quando há a separação, elas ficam perdidas, porque elas não estão inseridas no mercado de trabalho, elas não estão. Não têm uma profissão, não, muitas não falam idioma, porque, como nós sabemos aqui, é um pouco diferente, como nós não temos família e por outras questões também, não é tão fácil você encontrar uma possibilidade de deixar o seu filho e essas coisas assim. No momento da separação, elas se veem assim perdidas, assim, elas não têm uma renda, não têm
uma possibilidade de estar se sustentando assim. Na lei, você com a sua experiência, com os casos que você atende, existe alguma maneira de na hora do casamento ela se respaldar de alguma maneira nesse sentido? Porque, claro, a gente casa, pensa que vai ser é, sempre, que tudo aquilo, mas pode acontecer de não ser, né? Não existe legalmente. A única prevenção é a própria mulher trilhar o seu caminho. Uhum, Com o homem, com o casamento, imagine-se que esse casamento vai durar para a vida inteira, mas ela trilha ao lado dele o seu caminho, que eventualmente, se lá adiante houver um divórcio, ela já tem um caminho. E esse uhum, caminho ele passa primeiro pelo idioma, porque sem o idioma você não vai até a esquina. Você exato. não compra um pão, você não telefona, você não marca o seu médico, você não vai no seu médico, você não trata dos papéis da casa, você é dependente do seu marido, Uhum, dependente em relação ao idioma, não estou nem falando da dependência financeira. uhum, Sim, eu vejo muito mulheres que de comum acordo com seus esposos, resolveram cuidar das crianças. Não, vamos cuidar das crianças, a mulher fica em casa e tudo e tal. E uhum, depois o casamento é uma coisa que se dá num divórcio. uhum, Isso eu vejo frequentemente. Aí você não aprendeu o idioma, você não entrou no mercado de trabalho, você estava dependente financeiramente dele. E é claro que essa retomada ela pode acontecer, mas é uma retomada que pode ser um pouco mais difícil. O fato de ter filhos na Suíça não é um impeditivo da mulher não trabalhar, porque uhum, existem muitas Tagesmutter ou Maman de Jour, existem a colha extraescolar, e existe a Suíça, eu acho um fenômeno interessante aqui, importante, que nós podemos trabalhar por horas. Não precisa ser uhum, necessariamente 40 horas. E você estando no mercado de trabalho, você é visto. uhum, Você tem que ser visto. Senão você não. Você está praticando idioma, você está tendo uma renda própria, você está tendo informações do país, da vida cotidiana. E as crianças podem estar nesse momentinho, na Tagesmutter, na Mamãe de Ju, na colher extraescolar. Isso também levanta a autoestima da mulher. Então, claro. nos aspectos, então temos que cuidar um pouco nas armadilhas do casamento, como essas. Estou dizendo que todos os casamentos vão dar errado, mas se lá adiante não der errado, esta é uma prevenção. Mas Uhum, ali não tem como haver uma prevenção de que a mulher está largando tudo no seu país para vir para cá. Mais ou uhum. menos. Entendi. Teve uma pessoa que perguntou assim, se você acredita que a lei é injusta com as mulheres, nesse sentido. Eu acho assim que as mulheres podem buscar os seus direitos através da lei. Eu Uhum, acho assim que a mulher. Não, eu não acho assim, porque a lei, ela não dispõe. O homem tem tal direito, a mulher tem tal direito, e agora é só para o homem, agora é só para a mulher. Não, não é. Se você se insere, no que o artigo de lei, no que a lei está falando, tanto o homem quanto a mulher, você vai atrás. Acontece que para você ter as benesses da lei, você também uhum, tem que estar informado. E buscar a informação certa, a informação correta, a uhum. informação de profissional. Porque o caso da vizinha, o caso da amiga, não é o mesmo caso que o meu. Exatamente. O caso das pessoas de grupos de Facebook não é o mesmo caso que o meu. Então, a gente tem que, para desmistificar, eu vejo muitas mulheres apavoradas, no sentido mesmo, Uhum, porque tem essas informações que não são verídicas e que, na uhum, verdade, poderiam estar dormindo já há muito tempo. uhum. Eu sempre, aqui na nossa live, nós sempre predamos e falamos sobre a migração consciente, assim. Se você fosse atender uma cliente que te procurasse e dissesse assim, Adriana, o que eu posso fazer para migrar de uma maneira que fosse melhor para mim, assim, que eu também me respaldasse de alguma maneira? Qual era a sua dica para essa tua cliente?
Como eu não sou uma jurista, eu não Uhum, falaria de modo diferente, de maneira legal. uhum, De maneira legal. Só que uhum, nós brasileiros, é, não há muitas opções para a gente migrar de maneira legal. Ao contrário dos europeus. Os europeus migram facilmente para cá, uhum, para a Suíça, no país onde eu moro. Quais seriam as opções para migrar legalmente? O incontornável casamento. uhum, Estudos, mas estudos que têm um limite de horas elevados. Não são poucas horas. E uhum. mesmo assim, o que se exige, por exemplo, no cantão de Fribourg, são 25.000 francos numa conta bancária para te dar o permis, ou Ausweis, Ausweis de estudante. Uhum. Isso transforma em quanto? Em real dá quanto? Muito. Exatamente. Eu não vejo muitas maneiras. E aí que o casamento pode se tornar numa armadilha. Uhum. As pessoas desejam muito vir, claro, mas não há muitas opções. E uma delas, poucas, uma delas é o casamento. É. E eu acredito que essa migração via casamento é um pouco perigosa. Eu diria, não sei se perigosa, mas talvez tem que se ter um cuidado, porque envolve questões fisiológicas, biológicas, porque assim, você está apaixonada e aí você vem, né? Não estou dizendo que é um geral disso, eu estou dizendo de casos que eu presenciei, que eu conversei com você, que você também disse que presencia na sua profissão. Já estiveram outras profissionais aqui que disseram a mesma coisa. Eu acho que nesse momento as pessoas, por estarem apaixonadas e tudo, elas esquecem algumas questões burocráticas, né? Que envolve também essa questão de se casar com um estrangeiro. Inclusive, nós temos aqui uma pergunta de uma mandou via direct pra gente. A pessoa que se casará na Suíça está abrindo mão de várias coisas, como sua profissão, e recomeçar novamente no país que migrou. Como fica essa questão financeiramente? Tem alguma cláusula, algum documento ou acordo que podem ser feitos para a pessoa ter um respaldo financeiro até que se integre no país? Foi uma pergunta que nós recebemos via direct aqui no Instagram. Uma espécie de ajuda governamental No nesses. sentido, eu acho que ela quis dizer, eu ainda perguntei, no sentido assim, ela casa e ela gostaria de saber se o marido dela, de alguma maneira, irá dizer assim, ah, tá, um ano você estuda alemão, ou francês, ou italiano, que são as três línguas oficiais da Suíça, e o retro-romano, que a gente sabe também, e de alguma maneira ele dá esse respaldo para ela se integrar e depois ela procura um trabalho. Eu acredito que foi essa a pergunta. Isso só haveria um acordo de cavalheiros Uhum. entre ele e ela. O que quer dizer isso? Nenhum efeito legal. Ah, entendi. Só Uhum. entre eles dois. O Seria que um pode acordo informal, no ser caso. informal, que pode ser modificado a qualquer tempo. Se o casamento não der certo daqui a um mês, ele pode dizer não. Isso não tem nenhum efeito legal. É. A pessoa, sinto muito, mas a pessoa, quando ela sai do país dela, por exemplo, no caso do Brasil, eu encontro muitas pessoas, funcionária pública, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo tinha suas profissões, Uhum. suas carreiras, e vieram para cá. Uhum. Depois a gente entra nesse assunto, mas e elas ficaram absolutamente dependentes dos maridos até para comprar o leite do dia Uhum. a dia, em relação ao dinheiro, né? Não falo nem do idioma, que daí também o idioma é complicado. E não, elas vêm. Esses são os alertas que a gente pode dar, que elas vêm e é assim. O casamento, por isso que eu acho que pode ser uma das armadilhas, né? Eu Uhum. já vi pessoas que chegaram aqui e apaixonadas também têm esse lado emocional, afetivo, né, que é abalado. Advogadas que largaram a sua profissão, seus escritórios lá e vieram aqui e disseram
no final de uma semana, 2 semanas, acabou o encanto. O príncipe virou um sapo. E agora como é que eu vou voltar? E aí tem a família, né? Uhum, E aí tem ela, toda aquela preparação para vir para cá, né? Como é que eu vou voltar uhum, com essa decepção nos meus ombros? Tem tudo isso. uhum. Claro. É, isso que você está falando, inclusive outras profissionais que passaram por aqui falam que tem toda aquela lua de mel, né, do vir, do encantamento e tudo, mas que a vida aqui é assim, eu sempre, assim, a minha opinião, eu sempre acho que é muito melhor sofrer perto da família, porque esse sofrimento é um pouco mais brando do que você sofrer aqui sozinha, porque são vários processos e você não está no seu país, são outros costumes, outras culturas. É o que eu sempre digo, esse Instagram é um alerta. Não é que nós estamos aqui para dizer, ai, não vem. Não, nós estamos para alertar. Tanto é que a nossa frase do Instagram é desmistificando o conto de fadas de imigrar. Não é que nós estamos dizendo, não vem, é terrível, não, não é. É só porque quando você decide vir, deixar muita coisa para trás e recomeçar, você tem que estar consciente que é realmente um recomeço, é nascer de novo, é aprender um novo idioma, é se acostumar no país, na cultura, que é, ao meu ver, são 360 graus diferente do nosso. É, não que você não vá se acostumar, com o tempo realmente você consegue isso. Mas não, não vamos romantizar, dizer que não é rápido. Não é. Assim, ao menos é a minha opinião. Eu acredito que você que lida mais com clientes, com pessoas que você tem que dar um respaldo nesse sentido da lei e tudo, você deve ver coisas que você deve sempre estar assim, tentando pensar, como eu posso alertar as pessoas? Como eu posso dizer, olha, talvez isso aqui você pode tomar um cuidado, isso aqui você pode fazer um pouco melhor. O que você diria nesse sentido? Eu diria que ao chegar aqui, primeira coisa, estudar a língua, Uhum, sem parar. Entrar em contato com os nativos para treinar a língua uhum, e também entrar em contato com os conterrâneos. E tirar aquele preconceito de que, no caso dos brasileiros, brasileira, não entra em contato com brasileira, porque brasileira é isso, brasileira tem brasileira que tem preconceito, é uhum, brasileira. É tirar, desmistificar isso, tirar esse preconceito, fazer uhum, a sua rede de apoio. No caso em que você precisar, você tem com quem contar, não uhum. dentro de casa, sozinha, sem contato. Eu diria isso. E diria para entrar no mercado de trabalho, ainda que fosse um pouquinho. Você tem uma carreira profissional lá fora, lá no Brasil. Não, porque chega aqui, uma das possibilidades positivas da Suíça é que você pode desenvolver todas as suas vocações. Você pode trabalhar numa área, noutra área, noutra área, quantas áreas você quiser, 1 hora, 2 horas. E você vai também se descobrindo o seu dom, entrar no mercado de trabalho, que seja um Uhum. pouco, mesmo quando você tenha crianças, porque quem é visto é lembrado, você tenha a sua pequena independência financeira que seja, mas você já sabe qual é o caminho. Uhum. Já É uma integração, né? É uma maneira de também, você estar também, vivo nesse país, né? também. Porque você, eu acho que a maioria das pessoas, a não ser os expatriados que vêm de alguma forma aqui já contratados, ou porque vem que o marido foi contratado e ela está aqui de alguma maneira assim, mais para acompanhar os maridos, mas nós que geralmente casamos com as pessoas daqui, nós nós temos que recomeçar uma vida, correto? Então você aprende um idioma, assim, eu, por exemplo, morando há 18 anos aqui, o que eu posso dizer é ninguém fala o idioma perfeito no começo. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ninguém vai falar um idioma perfeito no começo, mas tenta.
tenta sempre, não tenha vergonha de começar de baixo, né? Porque às vezes você não vai exercer aquela profissão que você teve no Brasil, mas você vai exercer uma profissão que aquilo ali é um começo, né? Concordo plenamente. Tirou de mim da minha boca as palavras. Exatamente. Não precisa começar, não precisa continuar a carreira. Pegue o que venha, que seja digno, que dê uma independência financeira para o começo. Você está no mercado, vai se desenvolvendo e vai indo. Outra coisa que eu aconselharia, se é que a gente dá conselhos, né? Porque conselhos, se fosse bom, Conselho é sempre bom. a gente vendia, que a longo prazo que a mulher se naturalizasse. Quando ela visse já as condições, ela se naturalizasse. Isso é uma segurança para ela. Uma segurança, por exemplo, num caso de divórcio. E o que eu vejo muitas pessoas que, no momento, por exemplo, onde a mulher parte da Suíça, ela vai embora para o Brasil. Não quero mais a Suíça, porque, sabe, tem um momento, às vezes, na vida da gente que a gente acha que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Aí você parte, você vai para o Brasil, você fica um tempo lá, muitas vezes era só saudade. Mata a saudade, tudo quer voltar. Se você não está naturalizada, depende do permis que você tem, do Ausweis que você não pode voltar. Semana passada eu tive uma pessoa que me escreveu no Instagram, né? Pediu, explicou o caso e tá no Brasil, pediu se pode voltar. E eu disse que ela não pode voltar. Ela não tem condições de voltar. Ela tinha permis B. Ela ficou brava comigo. Aí ela disse, não foi o que me disseram. Aí eu deixei, né? Não sei quem contou para ela, que nem não sei quem que deu a sua consulta para ela, eu deixei, mas ela falava comigo, não Não, pode. realmente o PMB não te. Você até poderia dizer o B, o C e o passaporte, quais são as. Assim, ó, depende do C também, você também não pode voltar. O B assim, ó, tem reagrupamento, B tem reagrupamento familiar em virtude do casamento, tá? Eu sou, por exemplo, o B, que nós estamos falando de casamento, né? Então, é porque estou casada, então eu tenho o B. No momento que eu tenho um divórcio, depende do número de anos que eu estou na Suíça, ou se eu logo vou para o Brasil e depois quero voltar, não pode. O C é pela residência. Então, você vai para o Brasil, é porque você tem um certo número de anos de residência na Suíça. Aham. Porque você O tem a C são residência. 5 anos, se eu não me engano. É porque a lei mudou um pouco, né? Não mudou. Não, desculpa, não mudou. As pessoas acham que mudou, mas não mudou. Não, então, eu assim, estou há 18 anos aqui, eu tenho C, eu não pedi meu passaporte ainda. Aliás, agora, depois que você falou, eu vou começar a pensar, eu tenho que pedir. Eu já vejo que pessoas, falando em mudou, as pessoas já, não é a primeira pessoa que diz, porque mudou há mais anos. Não é mais anos, não mudou, isso não mudou. Aí ela vai para o Brasil, ela quer voltar, mesmo com o PMC. Ela não pode mais voltar porque ela não tem mais aquele tempo de residência. Na Suíça, depende, de cada caso é um caso. Ele se cortou o tempo de residência, sabe? Depende de cada caso é um caso. Mas assim, depende do tipo de permissão que você tem, não pode voltar. Mas eu tenho uma pergunta, mesmo você tendo filho, você tem um certo tempo que você pode ficar fora? É uma pergunta, assim. Depende, sim, depende. Eu falei do modo geral. Se Aham. você tem um filho com um suíço, você pode voltar. Uhum. Se você tem para o filho ficar, inclusive tu não pode ir embora também, a não ser que ele autorize. Tem essa O questão também. filho, né? Isso foi uma questão que nós falamos na última live, que nós não tivemos tanto tempo de falar assim, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla. Quando você imigrou e você teve um filho aqui, é bom você se informar. Porque não é assim, divorciou e vou embora com meu filho. Não, até porque, olha assim, ó, isso pode ser configurado sequestro internacional de crianças, isso é grave.
Mas isso é para o pai, tanto o pai pode fazer isso quanto a mãe pode fazer aquilo, porque o pai Uhum, também pode fazer. E a mãe, a gente já viu em documentários, a gente viu mesmo na televisão casos assim, que os pais levam as crianças e depois é uma questão diplomática. uhum. Aí, olha, para a mãe ter a criança de volta, vai muito trabalho. Não, não, os casos que eu acompanho, quando eu comecei a estudar para vir aqui falar sobre essas questões, assim, que eu acho importante serem faladas, é, você não recupera tão cedo, você fica vendo teu filho através de uma assistente social. Por isso que às vezes no ímpeto assim do momento você pensa, ah, não, eu vou pro Brasil. Não, isso aí desencadeia um trabalho depois que você mal vai ver teu filho. Eu vi casos e casos na internet de pessoas relatando. Você vê se você sequestra teu filho, leva achando que chegando no Brasil você vai ter um respaldo do consulado, não vai, eles não se envolvem, porque tem toda uma lei, uma questão sobre isso. No momento que eles resgatam teu filho para o país de volta, você é considerado uma sequestradora, então você vai poder ver teu filho raramente e assim com acompanhamento de uma assistente social por 1 hora e meia, 2 horas. Então, eu não recomendo. Eu não recomendo mesmo você estar tomando na hora do ímpeto, assim, dizer, não, eu vou para o Brasil e lá eu resolvo. Ao menos assim, como uma leiga, mas vendo muitos casos, eu não recomendo, não faça, porque assim, depois para você arrumar toda essa situação é muito mais difícil. E lembrando que a criança está no meio dessa confusão inteira, né? Exato, exato. Que só. Porque eu sou assim, eu falo abertamente, as pessoas que estão no meu Instagram, são algumas conhecidas minhas, sabem? Eu sou separada, eu tenho guarda compartilhada do meu filho. E não, você não, assim, eu não acredito que. Claro que para nós, assim, dizer, ai meu Deus, mas agora eu moro aqui, eu não posso. É assim, infelizmente, né? É isso. Você decidiu fazer um filho no país. Também você se coloca também se o pai levasse a criança embora. Como é que você ficaria? É É porque eu sou assim a favor de que a criança tem que viver com o pai e com a mãe, né? Seja compartilhado, ou seja metade aqui, metade lá, ele tem o direito pro emocional e psicológico dele de viver com os dois, né? Tanto lá quanto aqui. Já é difícil ser de pais separados. Imagina num conflito que, né? Eu vi alguns casos na internet de mães que tentaram ir para o Brasil e aí elas acabaram perdendo a guarda do filho, o contato com o filho. Eu não recomendo porque, por mais difícil que seja você separar, mas ainda você consegue reconstruir sua vida. Eu conheço várias pessoas que conseguiram. E você pode também, né? E você pode também estar parte do seu filho. Agora, a partir do momento que você, num ímpeto, acha que você vai para outro lugar com ele, isso é considerado sequestro. Depois você perde o direito de ver seu filho, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. Não é? incorrer num delito penal que é o sequestro. Não é? E Numa... fora que aí depois você vê pouco o teu filho, ele fica mais à mercê da outra parte, e aí você vai acabar sendo aquela pessoa que seria culpada, né, por essa situação. Sempre, eu acredito que sempre, assim, eu falo por isso um pouco da minha experiência. Sempre tem um jeito de você combinar de uma maneira que seja melhor para todo mundo, né? E tem uma pergunta aqui também para você, Adriana, sobre casamento. A pessoa perguntou assim: eu estou no Brasil e ele na Suíça, não posso viajar no momento. Podemos casar por procuração? Não. No Brasil pode, aqui não. É, não. Eu acho que a gente pode. Lembrando sempre que a Suíça tem aquela questão, né, que atormenta as autoridades, que é o casamento, traduzindo ele assim em branco, que é aquele casamento forjado, fictício, Uhum, sentidos, né? Porque o português não conheço, não tem uma expressão, né? Nós temos só uhum, as nossas línguas, que é aquele casamento arranjado, né? uhum. Ele Entendi.
Então, para fugir um pouco dessas situações, eles acabam É. não autorizando o casamento por procuração. Ok. Aí agora vamos entrar um pouco na questão profissão, né? Que também é uma coisa que você domina bem. Eu acompanho o teu Insta, vejo você sempre dando dicas legais. Inclusive, sigam a Adriana, porque ela tá todos os dias postando assim, dicas, é, coisas. Assim, eu digo que o seu Instagram é quase como consultas gratuitas, né? Porque você dá muitas informações, bem legal, assim. Parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta aqui sobre trabalho e profissão. A profissão que tinha no Brasil, quando eu migrei para a Suíça, ou já estando aqui, o diploma é válido? O diploma precisa ser reconhecido aqui na Suíça. Uhum, E aí tem que passar por um processo de reconhecimento. E aí, uhum, mais uma vez, a gente precisa saber da língua. Porque você depende do teu diploma, por exemplo, vou dar um exemplo. O que que eu tenho, assim, umas pessoas que vêm a mim? Elas têm o diploma, uhum, têm o histórico escolar, ela tem experiência no Brasil e o requisito da língua elas não têm. Aí uhum, não pode validar. Por exemplo, o auxiliar de enfermagem, que seria, né? uhum, E se pede, os além dos documentos traduzidos, o nível B1. O técnico, enfermagem, que seria um pouquinho acima, né? uhum, O nível B2. O nível B2 é um nível bem avançado. uhum, Eu tenho uhum. pessoas que me dizem, eu não tenho B2. Então, a gente tem que cuidar do idioma. O complicado não é nem a validação dos diplomas, o complicado é Idioma. passar, porque tem que fazer um teste, e o teste é escrito, ele é de compreensão, você tem que escrever, você tem que compreender o texto, tem que falar, tem que ouvir, são várias competências para Uhum, dar esse nível B1 ou B2. uhum, Por exemplo, auxiliar de enfermagem, que eu estou dando o exemplo, é em média 2 meses essa validação. Se você já tem tudo traduzido, já tem o teste, é pouco, não é? uhum, E a taxa desse até que é uma das taxas mais baixas, é 250 francos. Sim, uhum, às vezes você tem que fazer um estágio. Se eles entenderem, né, no seu caso, às vezes tem que fazer um estágio, que não é, provavelmente é um estágio remunerado, claro. Aí serão 500 francos. Mas existem outros em que a taxa vai de 700 a 1.200. Eles não dizem também quanto, depende da análise dos dados. uhum. Provas, dentista, fisioterapeuta, médico, tem que fazer provas. O médico muitas vezes tem que voltar para a universidade, né? Na maioria das vezes. É, Mas o problema é o idioma que eu vejo. mas, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que assim, o que eu ouço. As pessoas acham que com o inglês também é válido. Não, Não é. não. Tem que O ser o idioma inglês, do cantão que você tá não, morando, né? não, porque esse reconhecimento é federal. Uhum. Não depende não é de cantão. Esse reconhecimento é um reconhecimento federal. Na Suíça, o inglês, de modo geral, quando você vai trabalhar na Suíça, tem que saber as línguas Uhum. nacionais. A não ser que você mora em Genebra ou Zurique, você trabalhe numa entidade em que é uma entidade americana, em que lá dentro só se fala inglês. Uhum. Ou australiana, ou inglesa, existe isso. Mas se não, na Suíça, o inglês é para você falar nas ruas, nas lojas, como turismo. Mas se você vem morar aqui, quer trabalhar, tem que falar as línguas. Uhum. Não, Referente ao cantão que você está. Se for italiano, italiano. Se for francês, exa- é, francês. Se for alemão, alemão, né? exatamente. É importante ressaltar esse tipo de coisa, porque realmente, como você falou, às vezes no Facebook, ou em grupos, não, vem só com inglês. Eu vejo isso também. Vem só com inglês, é que é um pouquinho mais abaixo que um pouquinho mais.
né? E, Complexo, digamos assim. e outra Tem... coisa, Uhum, muitos lugares é bilíngue. Aí não é só francês, é o alemão também, porque eu moro aqui na parte francesa. uhum. Cantões bilíngues como o Friburgo aqui tem que Dominar os dois idiomas. os dois, dominar para comunicar, né? A gente diz também. Teve uma outra pergunta que fizeram pelo direct. Quanto tempo dura o processo de validação do diploma? Ah, pois é, depende do diploma. Esse que eu dei o exemplo, porque cada diploma é um diploma, né? Esse, por exemplo, do auxiliar de enfermagem é 2 meses. Eles não duram muito tempo. Ah, bem legal. Você acredita que isso seja porque, eu não sei, posso estar falando alguma besteira que me corrija, por favor, mas tem algumas profissões que tem falta da mão de obra na Suíça, né? Então eles acabam. Eu tenho, assim, na minha particularidade, uma pessoa super competente, assim, e a história dela é muito legal, assim, porque ela chegou na Suíça, ela era enfermeira-chefe no Brasil. Ela foi fazer voluntariado para aprender o idioma primeiro, depois ela foi ser voluntária num asilo para saber se ela estava dominando o idioma e depois ela procurou um trabalho, assim. E hoje ela tá num cargo super bom, assim. Não, a demora não tem a ver com isso. Depende da comissão. É, Não depende. O que é uma pena aqui, eu acho, você tocou num assunto muito bom. A Suíça precisa muito de trabalhadores na área de saúde. O que se precisa de enfermeira, é toda essa área, né? Auxiliar, depois o técnico, depois a enfermeira. Aqui na Suíça tem vários graus, assim, né? E ajudando de enfermagem, não sei o que, tem vários graus aqui. uhum. E precisa, mas e as pessoas nossas têm experiência tudo, mas barram no diploma na hora De falar um de idioma. reconhecer o diploma, né? Que É. poderíamos já estar com bons empregos em hospitais, tudo, né? Nos asilos que a gente chama, os homes. Assim, eu tenho amigas que trabalham nesse ramo da saúde, elas falam que elas ficam às vezes sobrecarregadas, porque falta pessoal, né? E às vezes eles são, assim, bons no prático, mas o idioma falta, e aí barra nesse, bem colocado da sua parte. Mas que a gente não pode só reverter, é estudar a língua, É. não E é? Isso não estudar um idioma, eu não é sei para você. insuperável. As pessoas acham que elas têm que falar como nativo daqui. Às vezes eu digo assim, gente, não, é você se fazer entender e você entender o que a pessoa está falando, já é um começo. Nós tivemos aqui uma primeira live que nós falamos sobre isso com uma psicóloga. Às vezes nós ficamos naquela expectativa de falar assim como um suíço. Não, não vai, assim, vai demorar anos. É aquela coisa, você quando você nasce, você não aprende a falar? E quanto tempo demora até que você domina um certo vocabulário? Aprender um novo idioma é a mesma coisa. Obviamente tem pessoas que aprendem muito rápido e outras têm uma certa dificuldade, mas eu acho que o comunicar é muito importante. O se fazer entender e o entender o outro, né? Concordo. É bem importante ressaltar essas coisas, assim. Tem uma outra pergunta que é também sobre profissão. É necessário fazer alguma prova ou exame quando você vai validar o seu diploma? Depende do tipo de validação. Por exemplo, como eu disse, né, depende de certos profissionais da saúde, o dentista, fisioterapeuta precisa, o médico precisa. Uhum. Algumas profissões Depende de específicas algumas profissões. precisam. É. Tem profissões, por exemplo, que você não precisa reconhecer como administrador de empresas, porque não existe essa profissão na Suíça. Você não Uhum. reconhece, você apenas traduz o diploma, você põe no seu currículo, ou leva, se você já está empregado, pro seu patrão, e ele vai lá, é um plus, ele vai Uhum. qualificar mais, mas não, esse tipo de, tem certos diplomas que não se reconhece. Ah.
Assim, eu vou te fazer uma pergunta pessoal minha, eu tenho uma curiosidade. Existem profissões que são mais fáceis de reconhecer e outras que o caminho é um pouquinho mais longo? Por exemplo, a do médico é um caminho muito longo, é um caminho Eu muito imagino. complicado. Eu acharia que é o mais complicado. É. Nossa, isso é muito exigente para Ficou uma última dar o pergunta, diploma de médico. sobre casamento. Ela perguntou assim: é melhor pegar o visto de noiva ou noivo no Brasil ou viajar direto para a Suíça para casar? Ah, essa é uma questão muito boa. O que é? O princípio é o seguinte: no processo de casamento, enquanto se está fazendo uma coisa chamada processo de casamento, a pessoa tem que estar legal na Suíça. Uhum, Então, é isso. Se você é um turista, você está dentro dos 3 meses, ainda é uma situação limite. Você, uhum, mas você não está ilegal. uhum, Se você está um ano aqui e tem no passaporte só o carimbo de entrada, você está ilegal aqui. uhum, E lá você vai ter que mostrar nesse processo de casamento seu passaporte e eles vão procurar. Esse caso eu já tive. E eles vão procurar o carimbo. E onde está o carimbo? E eles uhum. podem negar a continuação do processo de casamento, negar o casamento. Mas Uhum. isso também não é. Eu sugeri à pessoa que ela voltasse ao Brasil, entrasse lá. É bem rapidinho. Tem um caso atual que uma moça, ela preferiu fazer tudo certinho. Ela está no Brasil, ela estava na Suíça, mas ela voltou para o Brasil. Ela começou a fazer o processo de casamento dela lá, eu que estou fazendo, Uhum. estou com visto para o processo de casamento. E ela vai receber o visto e vai vir. Esse processo dura de 2 a 4 meses. É rápido, Uhum. não é? E aí ela tem toda a segurança de fazer com que o casamento dela aconteça. Então, É. assim, a gente já conhecia alguém que estava aqui ilegal e casou, alguém que não sei o quê. Pode acontecer, não digo que não, Eu mas conheci, mas eles mandaram para o Brasil para esperar o permisso lá. também, ok. Mas é um caminho que não é o caminho da lei, né? É um caminho mais tortuoso, é um caminho mais doloroso. Se Aham. você faz dessa maneira, eu recomendo que, afinal, são 2 a 4 meses, pode vir em 2 meses e você volta para cá. Eu ouvi dizer, você vai me dizer melhor se é mito ou verdade, que quando você faz esse tipo de processo, que você fique legal aqui em casa, depois quando você vai pedir o seu passaporte, eles analisam isso também. Eu não sei, não vou dizer porque Como é não. que é? Não entendi. Você Ah, em casa, você tá legal aqui, você a acaba casando, naturalização? mas quando eles vão, você pede o seu Berville C, o seu permisso C, ou o passaporte, eles analisam, eles veem bem isso também. Que você estava ilegal? É. Acontece assim, ó. Acontece que para você fazer bom, digo na naturalização suíça também, eles pedem os antecedentes criminais. Mas isso é. Mito. Eles podem verificar, claro, porque a Suíça ela tem, mas eu acho que isso não seria Um uma, empecilho, né? uma questão de recusar, entendeu? Hum, Agora, se a pessoa faz um atentado contra a Suíça, isso sim, tanto que ela é expulsa. é. Então tem que ser umas coisas mais graves. Eu tenho Mas uma ela pode verificar, a gente sabe que aqui na Suíça as coisas são todas interligadas. sobre sobre esse tema eu tenho uma última pergunta. A pessoa perguntou assim, se eu me casei e não tenho permisso C, eu tenho que voltar para o Brasil? Tá, ela se casou e provavelmente ela se Se divorciou. separou, é? E ela não tem o C, Não. ela tem o B. Uhum. Depende. Ela tem quantos anos de Suíça? Ah, Ela ela tem que ter três especificou, anos de ela só mandou no Suíça. inbox direto. Olha, eu imagino assim, ó, tá? Cada caso é um caso, eu vou fazer uma hipótese. Uhum. Que ela tem que atingir 3 anos de Suíça aqui. Uhum.
Eu já tive um caso em que a pessoa tinha 1 ano e meio. O que aconteceu? A Suíça comprou a passagem para a pessoa só de ida para o Brasil. E não faz muito tempo. Nossa. Ela E não tem comprou direito a voltar, né? para ele ir embora. A pessoa ir embora. E depende os anos também. Ó. Tem que contar os anos. Você tem Entendi. 3 anos de Suíça e 3 anos de casamento na Suíça. Tem que juntar essas duas condições. Eles não, é uma pergunta minha agora. Eles não analisam o motivo da separação porque é uma Então, pergunta pessoal, assim. Se a mulher está sofrendo uma violência de alguma maneira, alguma coisa, e ela se separa, então significa isso não acaba tornando uma maneira que ela fique aguentando certas violências e certas situações por causa ótima do permiso, consideração. por medo de ir embora? Ótima consideração. Sim, um caso de exceção desses anos é a violência física, principalmente é a física, Uhum, mas registrada na polícia. uhum, Né? Não pode alegar, porque não sei o quê, tem que ter um constar, um laudo uhum, e um registro na polícia. entendi. Aqui aqui na Suíça, realmente as coisas só acontecem quando a mulher faz um registro na polícia. É. E o bom é que elas acontecem, não há medo, aqui acontece. No momento que você vai na Suíça, a estrutura toda, ela se coloca a favor da pessoa, da vítima. A polícia já informa aonde ela pode ir, se ela quiser sair de casa, mas o ideal é que ela fique em casa. E ela já tira o agressor naquela mesma hora de dentro de casa. Uhum, Ela já tira, não tem que ter medo. E entendi. ele pode. Uma coisa, por que a mulher não pode sair de casa também? Porque muitas vezes, ela não tem um salário, ela não tem um certificado, uma folha de salário para poder alugar um outro apartamento. Como é que ela vai? Vai para onde? Fica Uhum. onde está. Fica onde está. Procura no dia seguinte um advogado. O advogado vai entrar já com uma ação de separação, uma ação para que ele se afaste do lar, uma ação que já peça os alimentos. Tudo se instala e não precisa ter medo, porque as coisas se instalam a favor da vítima. Uhum. É. Eu Então, sempre. a violência sim. A lei não pode corroborar com a violência. Então, se ela Aham. tiver menos de 3 anos, violência comprovada, registro na polícia, sim. É, assim, o meu trabalho aqui nesse Instagram é sempre alertar, assim, as pessoas, mas por que mulher? Porque são a maioria que imigram, é a minha vivência, eu vejo muita mulher imigrar, muitos poucos homens, então eu estou aqui expondo o que eu vejo. É, eu sempre alerto as mulheres, essa é a função desse Instagram, delas tomarem muito cuidado e fazer a imigração consciente. É, hoje em dia, mais ainda, por exemplo, tem você com o seu Instagram é um informativo assim, eu falo, são consultas grátis ali o seu Instagram, porque você coloca todo dia você está postando coisas, todo dia você está postando informações. Então eu acho que hoje em dia, com essa questão da tecnologia, das redes sociais e tudo, ficou muito mais fácil de você se informar sobre as coisas, né? De você, assim, conhecer alguém, vou imigrar, como será? É sempre bom buscar o trabalho que você faz, de outras pessoas que passaram por aqui, eu acho muito importante, porque avisa essas mulheres, elas vêm ah, vamos dizer assim, um pouco de informações, né, de como tudo funciona, né? É muito legal, assim, eu recomendo, siga a Adriana, porque assim, o Instagram dela é consulta gratuita, ela tá todos os dias postando coisas. Mas agora, Adriana, eu queria falar um pouco, assim, do seu trabalho na Associação Tupiniquim, que eu achei muito bonito e gostaria que você falasse aqui um pouco para as pessoas. Nós temos em Friburgo uma associação que se chama Associação Tupiniquins. Ela Uhum, existe desde 2017. E o que nós fizemos lá? Nós damos curso de língua e cultura
culturas brasileiras, que são várias as culturas do Brasil. A língua é uma só, embora tenha vários sotaques, mas a língua é uma só. Uhum. E para crianças, adolescentes, e agora nós temos um projeto para adultos também. Para que essas crianças, que são a maioria, frutos de relacionamentos bilíngues, relacionamentos binacionais, Uhum. geralmente a mãe brasileira, pai suíço, mas também tem todas as línguas, todas as nacionalidades. Tem espanhóis, italianos com brasileiras, tem Que legal. vários. Não é só suíço. Então, uma forma das crianças manterem o contato com a língua, afinal, elas, quando vão no nosso Brasil, podem falar Família. com a família. Outra coisa, isso ajuda mesmo na aprendizagem do francês. E Uhum. quanto mais línguas a gente souber, a criança souber mais línguas, ela vai ter facilidade de falar As também. professoras aqui falam isso na reunião de pais. Exato, Fale o exato. seu idioma com seu filho, porque se você desenvolve, né? O meu filho, ele fala 4 idiomas. Ele cresceu com alemão e português e ele fala inglês, porque eu acho que você crescer com 2 idiomas, outros idiomas acabam ficando mais fácil para você, né? Exatamente. E aí desmistificar, né? Que tem mães que acham que vai complicar a criança, ou que querem que ela tenha ansiedade que ela aprenda o francês, o alemão, o italiano, logo que ela não vai aprender, e aí não fala o português em casa. Mas muito pelo contrário, eu sou tradutora de escolas também, e eu Uhum, participei dessas reuniões ali em que as professoras, elas aconselhavam as mães. uhum. Não, todas as professoras de todo. Meu filho tem 15 anos. Todos os anos eu ouço na reunião de pais, fale português com seu filho, é muito importante. E também tem uma questão assim, a língua nossa, o nosso idioma, é uma herança nossa para o nosso filho, né? Para nossa filha, para eu conheço pessoas que não falou o idioma com o filho e aí acabou indo no Brasil e a criança não queria ficar, porque ela não entendia, né? O que se falava e aí ele quis voltar, porque ele. Quem quiser nos seguir se chama Associacão Tupiniquins. Uhum. E o trabalho é muito fofo. Eu assim, eu falei com a minha coordenadora, eu sou estudante da Unigran, Paulo Durig, e aí eu falei com ela, ai, que lindo aquele trabalho no Dia das Crianças, né? O meu filho, por exemplo, eu ia com ele, tinha sempre uma festa junina aqui em Basel, que é a região que eu morava. Eu moro em Egal agora, mas eu morava em Basel. E ele não esquece. Ele fala, mãe, eu adorava aquela festinha com aquelas bandeirinhas e aquela comida gostosa. Fica na memória, fica na cultura. O melhor amigo do meu filho é metade brasileiro. É incrível, mas fica, assim, nós temos como mãe, eu digo porque eu sou mãe, o dever de passar nossa cultura para os nossos filhos. Aí, mas nós estamos na Suíça. Sim, nós estamos na Suíça, mas nossos filhos é metade brasileiro, né? Eles têm o nosso gene, do nosso sangue e merecem receber a nossa cultura. E eu, quando eu vejo o trabalho como o do Tupiniquim, eu acho assim lindo, assim. É nosso trabalho voluntário. É, é voluntário, né? Geralmente esses trabalhos são voluntários, né? São pessoas que realmente querem passar a cultura. E onde fica, Adriana, para as pessoas que estiverem aí na região levarem os filhos É para incrível. interagir com o Nós idioma? só temos presencial. A gente recebe muito pedidos online de toda a Suíça, mas é que com crianças, adolescentes, esse tipo de trabalho é muito lúdico. Nós trabalhamos muito com música, então é mais complicado de fazer online, né? É É, em Friburgo, mas nós temos gente da região aqui, da Grande Friburgo, que vem conosco. Nós temos também as festas juninas, eu amo. essas festas brasileiras, a gente faz também. Muito legal, assim. É trazendo a nossa cultura realmente e assim, às vezes, eu vou te falar como mãe. Eu, assim, nós temos a impressão, meu filho não. Não, ele vai, isso fica. O meu filho, ele tem. Eu gosto de dizer assim.
ele é 80% suíço, porque você sabe, vai na escola e tudo, mas ele tem a coisa brasileira nele, ele fala o idioma, ele conhece as coisas, assim, às vezes ele conhece palavras que eu falo, meu filho, onde você vê? Ele segue, assim, me chocou, ele segue algumas pessoas no Brasil que ele gosta, assim. Então, quer dizer, tá vendo? É importante. Esse trabalho é importante, porque o seu filho, ele tá falando. E outra coisa também, fala, eu falo sempre, pro trabalho, ele vai no trabalho, eu falo, alemão, mas eu falo português também. E você falando português, você sabe, você entende o italiano, você entende o espanhol. Quer dizer, é importante, não é só por ser tua cultura, mas também não deixa de ser uma coisa que vai ajudar no futuro. Eu falo isso como uma mãe de um menino de 15 anos. Por exemplo, agora o meu filho está procurando um Lere. Lere é o para fazer a profissão junto com a escola, né? Aprendi. Isso. E ele colocou, hoje ele foi numa empresa e ele falou, eu falo português. Eles falaram, ótimo, nós temos clientes no Brasil, né? Oh, Quer dizer, legal, nós né? estamos num Muito. mundo globalizado, então é um privilégio uma pessoa que fale dois idiomas em casa, né? Assim, ao meu ver. É um plus, né? E É. muitos portugueses também, não só os brasileiros, né? Exatamente. Muito bonito o seu trabalho. Assim, a nossa live está chegando ao fim, infelizmente. Você, assim, foi incrível. E você não foi incrível só aqui na live. Eu sempre falo, esse meu Instagram é novo. Eu tenho muita sorte com as pessoas que vêm aqui, porque vocês são maravilhosos. Vocês respondem os e-mails, eu mando as perguntas, vocês são sempre tão receptivas. Vocês dão uma hora do trabalho de vocês aqui para informar, para dizer. Eu acho que é um trabalho importante. Isso fica aí na internet. Talvez, Adriana, uma pessoa que vai migrar daqui 10 anos, vai ver tua live e vai dizer, nossa, olha como eu tenho que prestar atenção. Olha ali o que a Adriana falou, que coisa importante. Então, assim, obrigado pela tua uma hora que você tirou para estar aqui, tirando essas dúvidas, ajudando as pessoas. Isso vai ficar gravado no YouTube, no Spotify. Em algum momento, uma pessoa que está se programando para vir, ela vai achar esse trabalho e vai dizer assim: olha, é bom eu me precaver nisso, é bom eu ver aquilo. Então eu agradeço de verdade a sua presença aqui. Prazer. Eu agradeço todas as pessoas que estão aqui, porque uma hora também do tempo delas é Exatamente. uma hora de tempo. É, Aqui na Suíça já é noite, é um bom momento, e mesmo no Brasil também, é uma hora que as pessoas despenderam do seu tempo. Agradeço muito exato. também. É, E que bom que vai ser disponibilizada, assim, quem não pôde sim. ir, pode se ver no seu tempo. Uhum. Realmente. E agradecer, assim, espero que você volte em algum momento. Seja bem-vinda. E desculpa, passei por uma gripe essa semana. E espero que essa live aqui seja de informação para muitas pessoas que desejam, né? Que tem esse sonho de migrar. Que contra pessoas como você. E a Adriana teve uma última pergunta. Olha, não pode. Você atende todos os cantões, as pessoas podem entrar em contato com você. Por exemplo, eu vou casar em Basel, Sim, eu pode, posso contratar claro. o seu trabalho? Claro que sim, e eu sou uma pessoa que eu não demoro muito a responder. Eu não deixo mais de Isso é 24 verdade. horas uma pessoa sem resposta, pode ter a certeza. Não, ótimo. Então, se eu tiver em qualquer. Se eu for casar em qualquer cantão da Suíça, você pode me atender sem problema. Tudo Problemas. Nem que eu, nem que seja para recomendar outra pessoa, eu não deixo a pessoa sem uma informação. Pode ótimo. entrar em contato comigo. E, assim, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a você e todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho da Tupiniquins. Parabéns. Obrigada Olha, a é você. sementinha. Esse tipo de trabalho que vocês fazem no Tupiniquins é sementinha. Você está fazendo ali, não está vendo, mas no futuro tem lá o que você plantou, pode ter certeza. Oh, que Obrigada, Adriana. decisão. Obrigada a todos que estiveram na live. Até a próxima.
Nos falamos, tá? Tchau. Beleza. Bem, E tchau. parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau a todos.